Depois de ver os 4 cavaleiros do Apocalipse marchando na sua direção, os integrantes do time de exploração já pareciam ter perdido suas almas. Enquanto eles estavam boquiabertos com a situação em que se meteram, Taion estava investigando os corpos dos monstros antes abatidos, e com uma expressão de surpresa no rosto, ele pensava que algo de errado não estava certo. Algumas horas já haviam se passado e podemos ver que a pilha de Cavaleiros da Morte estava aumentando. Porém, o time de exploração já parecia bem abatido e cansado dessa luta que estava durando mais do que o esperado. E olhando para esse exército marchando em sua direção, eu acho que essa luta ainda vai demorar mais um pouco para acabar. Duak pensava que isso estava estranho, pois sempre que eles matam um, outros 2 aparecem no lugar, um exército sem fim. E olhando para o estado dos jovens candidatos, já dava para ver que eles não estavam em um bom estado. Vendo todos os garotos naquele estado, ele percebe que se as coisas continuarem nesse ritmo, todos vão morrer. Taion chama por Duak e fala que, pelo que ele percebeu, algo naquilo estava muito errado. Duak vê Taion se aproximando de forma imponente, com um ar de superioridade, se perguntando o que diabos é esse garoto. Ele percebe que mesmo depois de toda essa luta, Taion nem demonstrava muito cansaço, além de ter sido o primeiro a perceber o perigo real desse portal estranho. E se não fosse pelo aumento de status provido pelo coração do monarca de Taion, eles nem mesmo teria durado tanto até agora. Vendo esse desenvolvimento de Taion como despertado, Duak se pergunta se Taion era mesmo um simples Rank C, e então ele pergunta o que Taion queria dizer com algo de errado. Taion fala que é mais um chute do que uma certeza, mas essas criaturas não parecem ser Cavaleiros da Morte. Porém, após dizer isso, todos começam a perguntar como ele pode dizer algo assim, perguntando se essas lutas até agora foram uma alucinação ou algo do tipo. Mas Taion, resoluto de sua hipótese, diz a eles que vai descobrir isso por conta própria. Ele já passou a mão na espada de um dos monstros mortos enquanto ativa a pele de pedra, e sem pensar demais, ele parte para cima dos Cavaleiros da Morte sem nenhuma hesitação, e seguindo o exemplo de Taion, os Cavaleiros da Morte também avançam para um confronto direto. Os cavaleiros erguem suas armas ao mesmo tempo para dar um golpe opressor em Taion, porém o mesmo simplesmente desaparece antes que pudesse ser acertado, fazendo o golpe coletivo atingir o chão. Os cavaleiros percebem, após a poeira baixar, que no fim das contas não atingiram nada, e enquanto eles estavam distraídos com o golpe que não acertaram, Taion estava passando por cima deles. Usando sua agilidade, ele pula por cima das cabeças dos cavaleiros até se aproximar do final do corredor, onde Taion cerra os dentes enquanto se posiciona para dar um golpe, e logo em seguida vemos a grande espada ser lançada em direção da estátua macabra. E pouco a pouco a espada voa em direção a ela até que por fim a acerta em cheio bem na cabeça, fazendo com que deixe de ser uma obra de arte e se torne uma obra de desastre. Porém, enquanto arremessava a espada, Taion se descuidou dos cavaleiros logo atrás dele, que vinham para cima com intenção assassina. Mas depois de alguns segundos após a estátua ser destruída, eles simplesmente começaram a se dissolver no ar, e no fim das contas, todo o ambiente em que eles estiveram desde o momento em que entraram no portal não passava de uma ilusão criada pela estátua. E enquanto todos estavam meio desnorteados com a verdade sendo exposta, Taion explica que isso era uma armadilha ilusória, uma tática usada para drenar a energia daqueles que tentam invadir. Um dos candidatos está irritado, questionando se eles estavam tendo tanto trabalho para lidar com meras ilusões, e a garota, tremendo toda, perguntava se teria algo ainda mais terrível à frente. Duak então resolve perguntar como Taion sabia que isso era uma armadilha, pois ele de fato não deveria ter experiência enfrentando Cavaleiros da Morte, e questiona como ele descobriu isso. Porém, a resposta de Taion é simples, ele diz que mesmo que ele não possua experiência com isso, era simplesmente impossível criaturas de rank A como Cavaleiros da Morte serem tão fracas desse jeito, e como se tivesse sido atingido por um raio. Duak nem mesmo tinha reação para isso. Taion então começa a se retirar enquanto diz a eles que era bom se apressar antes que eles fossem mortos. Momentos depois, Taion e seu grupo seguiam andando em direção ao corredor sem fim, com Duak liderando o caminho com uma luz. Enquanto anda, Duak pensa que a ilusão pode até ter desaparecido, mas isso não quer dizer que as coisas ficaram melhores.
Após o apocalipse se manifestar, o ambiente da masmorra foi completamente alterado, e à medida que avançam, as feridas causadas pelas ilusões se tornam cada vez piores. E numa situação como essa, eles nem mesmo podem aguardar um resgate, e encurralados dessa maneira, o único meio para sair desse lugar é encontrando o portal de saída. Depois de muito andar, eles finalmente se deparam com algo bem diante deles que os faz olhar para cima, e ao afastar um pouco, podemos ver que eles estavam diante de uma enorme porta adornada com crânios vermelhos. Só de ver a aparência dessa porta medonha, os cagões já estavam com medo de entrar, temendo o perigo. Mas Duak intervém e diz que se não abrirem essa porta, eles vão apenas morrer miseravelmente nessa dungeon. Duak então, como único despertado autorizado, abre a pesada porta bem devagar, porém à medida que a porta se abre, a expressão no rosto de Duak muda gradativamente para ainda mais terror. E o motivo para isso era um cavaleiro da morte que estava no centro da sala de joelhos. Os candidatos se perguntam por que um cavaleiro da morte estaria ali, e o mascarado fala que, por sorte, só tinha um, mas bendita seja a boca daquele que comemora antes da vitória, pois à medida que a luz da porta foi entrando pela porta, mais e mais cavaleiros da morte começaram a aparecer, e vendo aquilo bem diante de seus olhos, o time de exploração nem tinha reação. Enquanto eles estavam estáticos pelo choque, as luzes do lugar começam a se acender aos poucos, até que por fim, mais e mais cavaleiros da morte começam a aparecer todos em posição de guarda, e o cavaleiro que até então era apenas um, na verdade, se mostrou sendo um exército colossal com centenas ou até milhares de cavaleiros da morte, e vendo que falou besteira antes da hora, o mascarado se perguntava o que diabos era isso, enquanto o outro se perguntava se esses eram todos cavaleiros da morte. Mas enquanto eles estavam distraídos, mal perceberam quem estava no centro de tudo, essa criatura começou a rir enquanto dizia que os humanos inferiores finalmente conseguiram chegar até aqui, mas ele diz que de todo modo isso não importava muito, pois era hora de começar a batalha, e por fim vemos que esse era o monstro-chefe da masmorra Apocalipse, o comandante dos Cavaleiros da Morte, um monstro de rank S. Coordenadamente, os Cavaleiros da Morte começam a bater suas espadas no chão, criando um tipo de marcha de batalha, enquanto outros, com seus corpos pesados, andam em direção ao grupo de exploração, e com o que parece ser uma provocação, um dos Cavaleiros da Morte aponta sua espada como se chamasse eles pro X1. Os caras pareciam atordoados, se perguntando como podia haver tantos deles, mas Taion percebe que a intenção desse cavaleiro que veio à frente é para ter um duelo de 1 contra 1. Sabendo disso, eles já se cagam de medo com a ideia, pois no final eles são apenas uns despertos de merda, e um deles até chora, dizendo que está sem mana para isso. Taion percebe o descontrole do pessoal e pede que todos se acalmem, pois seu objetivo ali não é lutar, mas sim achar um jeito de escapar daqui. Mas antes mesmo que Taion pudesse terminar seu discurso motivacional, os caras já estavam metendo o pé a toda velocidade, e enquanto corriam em pânico, eles falam que preferiam voltar para o lugar em que estavam antes, pois não estavam a fim de morrer. Mas as coisas não serão tão fáceis quanto eles imaginam. Um dos cavaleiros se levantou com sua foice, e no segundo seguinte, ele deu um longo corte aéreo na direção dos fugitivos. E no Ultimate, o cara já carregou os 3 de uma vez, fazendo um triple kill, e tanto Duak quanto Taion suavam frio vendo essa força absurda que acabou de ser mostrada. Taion então se vira para Duak, dizendo que iria segurar esses caras para conseguir algum tempo para eles tentarem encontrar a saída, porém, antes mesmo que continuasse a falar, Duak dá um golpe em Taion que o manda para o lado de fora do salão. Com ele do lado de fora, Duak usa uma magia em sua direção, e bem diante de Taion, uma enorme e robusta parede de pedra se ergue do chão, fechando a passagem. Irritado, Taion pergunta o que esse maluco do Duak estava fazendo logo agora, porém, ainda lá dentro, Duak grita irritado, dizendo para ele calar a boca enquanto chama de despertado inferior que não sabe seu lugar. Mas Taion só consegue ficar ainda mais confuso com essas palavras de Duak, e é aqui que percebemos que essa vai ser a morte de outro personagem. Duak diz a Taion que ele queria se tornar um Rank S um dia, porém, não importava o quanto ele treinasse sua habilidade, não era o suficiente, e a distância entre ele e o Rank S só foi crescendo cada vez mais. E com uma voz irritada, ele diz que essa era a sua chance,
ele pensou que se pudesse resolver esse mistério em particular, poderia receber algo que fosse perto do tratamento de um Rank S, mas no fim das contas, esse era o resultado miserável no qual eles tinham se metido. O Cavaleiro da Morte, cansado de ouvir as falações de um humano tolo, começa a avançar com tudo, mas Duak está determinado a não cair nessa batalha sem lutar, e já invocando uma nova magia, ele passa pelo Cavaleiro Afobado, o cortando em pedaços como se fosse faca quente na manteiga, e ainda em seu discurso, Duak diz que Taeyeon era diferente, e admitir isso o deixava irritado, mas era evidente que Taeyeon tinha muito talento. Então ele deveria fugir daqui o mais rápido possível e levar a garota ferida com ele para o mais longe possível, e conjurando que seria seu último ataque, Duak diz que, como supervisor desse time, era seu dever mantê-los em segurança. E do outro lado da parede, Taeyeon estava surpreso por ver tamanha determinação vinda de Duak. Porém, ao virar seu rosto para trás, Taeyeon se depara com a visão de seus companheiros já sem vida, e olhando para a garota, ele percebe que, infelizmente, ela já tinha ido dessa para melhor. Porém, enquanto Taeyeon encarava a triste realidade, ele percebe uma pressão súbita no ar, e de repente a parede erguida por Duak se estilhaça como se fossem as paredes de um castelo de areia, e já sabendo que nada de bom iria acontecer, Taeyeon se vira imediatamente enquanto observa atentamente, mas assim que a poeira baixou, a chocante cena de Duak sendo espetado pela espada dos cavaleiros era vista. Por um momento, Taeyeon fica em choque com o que acabou de assistir com um rank bem diante de seus olhos, porém, os cavaleiros estavam mais interessados em lutar e, por isso, avançaram por cima do corpo de Duak em direção a Taeyeon, e só de ver o estado do time agora, dá para ver que não foi uma boa ideia entrar num lugar desconhecido por conta própria. E assim como em sua primeira aparição, o cavaleiro aponta sua espada na direção de Taeyeon e diz que deseja um duelo. Ouvindo aquilo, Taeyeon nem mesmo conseguia responder de alguma maneira, pois ele ainda estava processando a informação de que seu esquadrão foi completamente aniquilado em poucos minutos, e agora, bem diante deles, estava um exército implacável de cavaleiros que olhavam para ele preparados para ter um duelo, e com a tensão no ar, Taeyeon e o cavaleiro se olhavam sem dizer absolutamente nada. Porém, enquanto recuperava seu juízo, Taeyeon percebe um pequeno brilho pelo canto dos olhos, e lá no chão estava o anel que antes estava em posse de Duak, e vendo-o no chão, ele imediatamente se lembrou de Duak usando mais cedo. Porém, percebendo a mudança no comportamento de Taeyeon após um longo tempo imóvel, o cavaleiro avança para atacar. Porém, já completamente lúcido novamente, Taeyeon foi capaz de desviar do golpe enquanto corria do Cavaleiro da Morte, e num rápido movimento, ele se abaixou e pegou o anel no chão, pensando que essa era sua única chance de sair dessa com vida. E já equipando o item na maior pressa do mundo, Taeyeon implora para que ele funcione e assim sua habilidade desperte. Após o anel ser equipado, faíscas começam a ser emitidas da mão de Taeyeon, e logo após uma luz cegante, juntamente com vários raios vermelhos, se espalham para todos os lados, e a pressão dessa energia era tão aterrorizante que até mesmo o comandante dos Cavaleiros da Morte tremeu em seu trono. E olhando para aqueles ramos espinhosos que surgiram do nada, juntamente com esse poder avassalador, ele se perguntou em choque de onde tamanho poder tinha surgido. Voltando para Taeyeon, o sistema estava avisando que o Anel do Sábio foi equipado, e com isso, todos os atributos foram aumentados em 10 e com isso, todas as condições foram atendidas, e assim, o selo da predação foi removido, e Taeyeon, com uma aparência amedrontadora, parecia bem preparado para dar o troco nessas armaduras enferrujadas. Do lado de dentro do salão estava meio silencioso, até que por fim escutamos o som de explosões e metal sendo amassado. Vendo as coisas do lado de dentro, percebemos que o causador dessa barulheira era Taeyeon, que acabou de explodir os cavaleiros para longe. Mas tão rápido quanto ele os manda pelos ares, mais deles parecem. Porém, agora, com sua habilidade funcionando a todo vapor, Taeyeon não tem mais medo dessas criaturas, e já usa a predação novamente. Ele acerta os cavaleiros, que têm seus corpos destruídos assim que chegam perto. Mas Taeyeon percebe que suas habilidades ainda têm uma diferença de ranks em comparação aos monstros, e diante disso vai levar cerca de 10 segundos para a predação devorá-los por completo. E já usando sua pele de pedra juntamente com uma espada, ele pensa que não pode apenas depender da predação dessa vez.
Ele passa cortando tudo à sua frente com a recém-criada lâmina de terra, pensando que vai usar todas as habilidades que coletou até agora, juntamente com cada ponto de atributos acumulado. E apenas depois de usar todas e cada uma de suas habilidades para sobreviver é que ele vai finalmente poder sair dessa vivo. Enquanto ele pensava nos meios para sair dessa com vida, ele acabou distraído e não percebeu um ataque sorrateiro vindo em sua direção. Após o golpe inimigo, o enorme impacto fez com que uma enorme cortina de poeira se levantasse, enquanto vários pedaços de armadura voavam por toda parte. Depois que a poeira baixou, podemos ver que o objeto usando nesse ataque era uma gigantesca lança, e vendo aquela arma enorme que emanava faíscas de cor roxa, Taion se perguntava o que diabos era isso. Mas a sua resposta vem logo em seguida quando ele sente uma presença sinistra no ar, e ao se virar, ele vê o comandante dos Cavaleiros da Morte, que não estava mais sentado em seu trono, e sim de pé com um braço estendido em sua direção. E aí cai a ficha de quem foi que mandou tal ataque destrutivo. Taion, nesse momento, percebe o quão ferrado estava, e vendo as lanças surgirem sobre sua cabeça, ele exclama que isso era uma droga. E ao fim de suas breves palavras, uma salva de lanças é disparada em sua direção com extrema velocidade. Mas por pouco, Taion ainda conseguiu sair da área de impacto e escapar para longe. Porém, os ataques insanos do comandante dos Cavaleiros da Morte começaram a afetar os arredores, consequentemente, acabando com alguns Cavaleiros da Morte. Porém, mesmo que isso estivesse acontecendo, o comandante parecia não se importar e continuava com seu ataque do mesmo jeito. Após um tempo tentando desviar, Taion já estava bem ferido, mas ainda determinado a acabar com isso. E depois de se aproximar do comandante, ele usa a predação com força máxima em sua direção. Mas ainda indiferente, o comandante permanece na mesma posição, subestimando o pequeno humano à sua frente. E não era para menos, pois assim que a predação começou a fazer contato, o comandante usou um simples golpe de espada para dispersar aquela habilidade insuficiente jogada contra ele. E vendo sua predação ser dizimada com um único golpe de uma espada, Taion está completamente chocado após ver sua maior carta ser facilmente vencida. O comandante, desdenhando de Taion, diz que ele até que era poderoso, entretanto esse era o limite máximo que Taion iria chegar com essa força. E com o fim dessas palavras, outro ataque é feito e novamente lava tudo pelos ares com uma forte onda de choque. A poeira começa a baixar e vemos que as várias armas dos Cavaleiros da Morte enfeitavam o campo de batalha, e em uma cena inesperada, vemos o comandante cravando sua espada no peito de Taion enquanto pisa em sua cabeça. Com um ar de superioridade, o comandante diz a Taion que queria fazer uma pergunta antes de matá-lo, e a pergunta era algo simples, ele queria saber o que ou quem deu esse poder para Taion. Porém, Taion não dá nenhuma resposta, o que enfureceu o comandante, que começou a cravar a espada ainda mais fundo no corpo de Taion enquanto exercia uma forte pressão sobre ele, o fazendo gritar em dor e agonia. Porém, assim que esse golpe foi feito, o sistema avisa que um poder misterioso estava resistindo ao rugido do Rei Cavaleiro Rank S, e por isso uma parte da resistência foi bem sucedida. Taion começa a gritar de dor enquanto o comandante tenta esmagar sua cabeça, e mais uma vez o poder misterioso resiste à moral do Rei Cavaleiro de Rank S. Vendo isso acontecer, o comandante dos Cavaleiros da Morte diz que já sabia que Taion era bem diferente dos humanos normais, pois ele entendeu seu idioma. E novamente o comandante refaz a pergunta querendo saber o que é esse poder que Taion carrega, e aumentando ainda mais a pressão sobre a cabeça de Taion, o comandante faz ele gritar em agonia até perder as forças. Momentos depois, somos levados até o subconsciente de Taion, onde lá ele estava bem de frente para Asmodeus, que diferente de antes permanecia parado e imóvel como uma estátua. E olhando para aquela imagem imponente que Asmodeus tinha, mesmo estando apenas parado, Taion tinha um semblante abatido em seu rosto. Ele vira seu rosto para a esquerda e percebe os corpos do pessoal do time de exploração, e sentindo a sombra do comandante se aproximando, ele pensa que isso não é nada diferente de como era antes. Ele se questiona do que exatamente é essa habilidade de predação, e como ele, um humano, simplesmente começou a entender o idioma falado pelos monstros. Completamente ignorante a tudo isso, Taion pensa que recebeu uma nova chance, mas ainda assim nada mudou.
E com a lâmina do comandante dos Cavaleiros da Morte prestes a tirar sua vida, ele se questionava do porquê o rei ter escolhido ele para entregar o seu poder. Mas ao fim dessa pergunta, Taion escuta mais uma vez a voz do rei, que diz que já tinha dado a ele essa resposta antes, palavras que pegam Taion de surpresa. E assim como a luz no fim do túnel, o rei aparece em meio a uma luz calorosa. O rei diz mais uma vez que ficou emocionado com tamanha determinação e tenacidade de Taion e diz a Taion que ele não precisa mudar, apenas continuar seguindo em frente e avançando a todo custo. E ao fim dessas palavras, Taion acorda de volta no mundo real com sangue nos olhos. O comandante, pensando que Taion estava quase morto, diz que ele parecia não ter mais forças para responder. E erguendo sua espada, ele prepara um golpe enquanto diz para o humano patético à sua frente que esse era o seu fim. Porém, nesse momento, o comandante percebe algo estranho acontecendo e um estrondo ecoa pelo salão. O causador do barulho eram os tentáculos da predação, que cresceram a alturas incríveis, e num piscar de olhos começaram a destruir cada um dos Cavaleiros da Morte que encontravam no caminho. Vendo tamanha destruição acontecer bem diante de seus olhos, o comandante questionava o que era aquilo. E voltando seu olhar para Taion, ele dá uma risada sinistra enquanto chama Taion de inseto, e pergunta se ele estaria planejando entrar em frenesi com essa habilidade mesmo estando nessas condições. Mas sem responder absolutamente nada, Taion grunhe enquanto sua predação aumenta aos poucos seus status de mana. E ainda agindo, o cabeça de caveira diz que isso era excelente, pois esse seria o último esforço feito por esse humano. E partindo para um confronto direto, ele grita dizendo que Taion estava disposto a entretê-lo até o último momento. E com um golpe extremamente rápido, o ataque de sua enorme espada das sombras atinge Taion com tudo o que tem, fazendo com que uma enorme explosão de energia roxa se espalhe pelo lugar. Porém, o comandante olhava para o que aconteceu à sua frente com perplexidade, e Taion, que acabou de receber esse golpe devastador, parecia nem tê-lo sentido, perguntando se ele estava mesmo curioso com a origem de seu poder. E o caveirudo percebe que deu merda, perguntando o que era isso, mas nem dá tempo de falar muita coisa, pois Taion veio com tudo usando sua predação, mandando ele sentir na pele se está tão curioso assim. E com o início da ativação da habilidade, Taion recebe a notificação de que ele acabou de avançar para o rank B, e com uma potência assustadora de sua habilidade agora no rank B, ele desfere um enorme raio de predação em direção ao comandante dos Cavaleiros da Morte. Com a força absurda do golpe, o esqueletão voou pelos ares enquanto Taion se preparava para atacar. E sem pensar muito, ele agarra a arma mais próxima dele, uma enorme espada com espinhos, e com uma velocidade incrível, Taion começa a desferir um combo de ataques para descontar a surra que tomou até agora. E com seu corpo já em um estado lamentável, o comandante questiona como ele ousava fazer isso, e conjurando novamente as armas dos cavaleiros caídos, ele grita dizendo como um humano inferior como ele ousava fazer algo assim. Mas Taion, inexpressivo e em silêncio, parecia já esperar por aquele movimento. E com apenas um gesto da sua mão, Taion molda a predação de uma nova maneira, não como uma videira de espinhos, mas como um tipo de líquido. E inesperadamente, o líquido carmim se transforma num grandioso dragão vermelho que vai em direção ao comandante dos Cavaleiros da Morte. E enquanto o comandante não tinha sequer uma reação diante daquele ataque, Taion, de maneira superior, revela que esse não é o poder de um humano, e com a caveira já em pânico completo, ele diz que esse é o poder do rei. E no fim, o gigantesco dragão da predação fecha sua boca, finalizando essa breve, porém intensa batalha. E enquanto a predação se dispersava no ar, Taion recebe uma notificação dizendo que uma nova habilidade foi registrada, sendo ela o espírito do Rei Cavaleiro. Ainda no local onde começou a segunda fase do exame de jogadores, uma enorme multidão de pessoas estava reunida junto das autoridades locais e o pessoal de resgate, e repentinamente uma flutuação estranha acontece no portal do teste, chamando a atenção de todos. Park Sung-jin é o primeiro a questionar o pessoal sobre qual é a leitura de mana desse portal. Uma moça, gaguejando, diz que era de rank S. Outra mulher diz que a ordem para evacuação já foi dada, mas devido à deformidade na dungeon, acabou ocorrendo um atraso na evacuação, e dado a situação atual, eles ainda não tinham certeza se o esquadrão de apoio chegaria a tempo. Sung-jin pensa que isso não era nada bom,
pois repentinamente flutuações de magia de Rank S começaram a sair de uma dungeon de Rank D, e se as coisas continuarem nesse ritmo, todos ali iriam morrer. Suando frio, ele se via encurralado, pensando que teria de cuidar desse problemão sozinho. E ao fim desses pensamentos, a energia em volta do portal começa a se mostrar ainda maior que antes. Vendo as mudanças, todos pensaram ser uma quebra de dungeon. Sem muito tempo para pensar, Sung Jin dá a ordem para todos se prepararem. A cada segundo que passa, o portal começou a brilhar mais e mais, deixando todos ali cada vez mais apreensivos. Porém, ao se deparar com os resultados, Sung Jin estava completamente sem reação, pois o que eles achavam que seria uma quebra de dungeon, na verdade, foi uma conclusão. E dela, Taeyeon saía todo arrebentado, e na pior condição possível, Taeyeon dizia, meio sarcástico, que essa foi por pouco, mas ainda assim ele voltou vivo. Depois daquele turbilhão todo, Taeyeon conseguiu resolver o incidente da dungeon dupla enquanto os outros participantes foram evacuados sem se ferir muito, e por esse motivo, o teste dessa vez foi decidido com base nas avaliações antes do segundo round do exame. Graças ao pessoal, os corpos dos falecidos também foram recuperados e levados intactos até as famílias de seus falecidos. Mudando para o prédio da sede de jogadores da Coreia do Sul, uma pessoa informava que decidiram manter em segredo o nome da pessoa que concluiu a dungeon Apocalipse. A pessoa falando isso era o diretor, dizendo que tiveram de encarar a fúria da imprensa, mas caso falassem a verdade, Taeyeon se tornaria um alvo tanto da imprensa quanto dos vilões. Tae-wook diz que isso não teria como evitar e Sung Jin ri, dizendo que isso era compreensível. O diretor agradece a compreensão deles, mas logo em seguida já pergunta o que eles achavam, uma pergunta que deixa os dois à frente bem confusos. O diretor fala que está se referindo a Taeyeon, ou melhor dizendo, o homem que concluiu a dungeon Apocalipse de Rank S sendo o primeiro a conseguir tal conquista. Sung Jin diz que aquele garoto conseguiu concluir uma dungeon Rank S sozinho, então é esperado que ele esteja pelo menos no nível de um jogador de Rank S, mas Tae-wook interrompe e diz que o rank de Taeyeon é bem mais baixo atualmente, pois o poder que ele possui é um tanto difícil de se calcular. E depois de ouvir a resposta de Boa, o diretor pergunta o que eles queriam dizer com isso, mas depois de se olharem por um tempo, ambos respondem que Taeyeon, com certeza, estava no nível de um jogador de rank nacional. A cena muda para um céu vermelho com um eclipse total sobre o céu, e ofegante, Taeyeon olhava para algo à sua frente. E isso que ele observava era um agrupamento de diversos monstros, mas ao olhar mais de longe, dá para perceber que não se tratava de um pequeno grupo, mas sim de um exército de monstros. Taeyeon olhava com incredulidade para tudo aquilo, se perguntando se todos aqueles eram mesmo monstros. E ainda meio confuso, ele estava se perguntando como veio parar no abismo, mas olhando para o lado, ele percebe uma luz, e descendo dos céus de maneira majestosa estava o rei. Ele se põe à frente do gigantesco exército de monstros, e vendo sua aparição repentina, Taeyeon estava todo confuso. Mas antes que Taeyeon pudesse ficar mais confuso, a horda de monstros parte para cima do rei sem nenhuma hesitação. Porém, vendo a tentativa de ataque dos monstros, o rei tinha um sorriso no rosto enquanto erguia sua mão. Ele usa o poder da predação e com isso, o enorme número de criaturas que estava bem diante de seus olhos há poucos minutos atrás, começa a se desintegrar. E vendo aquela imagem surreal dos monstros se tornando poeira bem diante de seus olhos, Taeyeon nem tinha reação. Mas enquanto ele estava distraído, ele escuta a voz do rei vindo de trás, e quando ele se vira para trás, ele vê o rei, que até então não tinha interagido com ele. E enquanto Taeyeon olhava para ele, o rei diz que estará esperando por Taeyeon nas profundezas do abismo. Ao fim dessas palavras, Taeyeon acorda de seu sono todo suado em uma cama de hospital, e respirando, todo ofegante, ele vê que pelo estado em que a cama está, Taeyeon tende a rolar muito enquanto dorme. Observações à parte, ele se levanta ainda incrédulo com o que acabou de ver, e olhando para sua mão iluminada pelo sol, ele pensa se isso era mesmo só um sonho, mas rapidamente ele descarta essa hipótese, pois aquilo foi real demais para ser só um sonho. E pensando nas palavras do rei, Taeyeon estava mesmo era curioso com o que ele estava querendo dizer com esperando.
Taeyeon se dá conta de que realmente havia um predador que até mesmo monstros de rank S têm medo, fora que também tem o fato de Taeyeon também saber a língua dos monstros. Pensando nisso, ele percebe que à medida que descobre mais coisas, as perguntas só aumentam. E já com seus status abertos, Taeyeon pensa se a única maneira seria ficar forte o bastante para entrar no abismo. Dessa vez, com o aumento do rank de Taeyeon, podemos ver uma grande diferença em relação a seus status anteriores. Sua força subiu para 100, stamina para 100, velocidade 100, mana subiu para impressionantes 150, e de quebra, seu charme subiu para 30 pontos. As primeiras mudanças que Taeyeon percebe de cara são sua subida para o rank B, e também sua nova habilidade de rank B, o espírito do cavaleiro, capaz de superar o inimigo com seu espírito. E vendo essas alterações, Taeyeon diz que era como ele esperava. Ele suspeitou durante a luta com o comandante dos Cavaleiros da Morte, mas ele realmente avançou para o rank B, e com seus status atuais, ele poderia até mesmo rivalizar contra um jogador de rank S. Voltando à habilidade do espírito do Rei Cavaleiro, Taeyeon tem certeza de que essa era a habilidade que o esmagou naquele momento com uma pressão absurda, e olhando para sua evolução atual, ele pensava que não demoraria muito para atingir o nível de rank nacional. Enquanto ele estava distraído com suas conquistas, ele percebe o som de alguém batendo na porta. Do lado de fora, acontecia uma grande comoção com pessoas dizendo a outra que ela não poderia entrar ali. De repente, a pessoa do lado de fora exclama que não esperava que essas pessoas nem mesmo deixassem ela entrar para visitar uma pessoa doente, e ela comenta que isso era maldade demais até para o presidente da associação, e ouvindo isso, Taeyeon está surpreso, pois a pessoa que acabou de passar pela porta era mestre da Guilda das Sombras, Aeon, que com um rosto fofo perguntava a Taeyeon se ele também não pensava como ela, o chamando de querido. Alguns minutos depois, podemos ver um carro preto seguindo rapidamente para algum lugar, e lá dentro, um homem que estava suando frio pergunta à mestre da guilda se ele não deveria estar dirigindo, mas ela recusa e diz que estava tudo bem. E diz que Taeyeon é seu convidado e por isso ela iria dirigir dessa vez. Enquanto isso, Taeyeon estava sentado quietinho no banco do carona. Ele então quebra o silêncio e vai direto ao ponto, perguntando do que Aeon, a chefe de uma das maiores 4 grandes guildas, os Caminhantes Noturnos, queria com alguém como ele. Aeon pergunta se ela já não tinha falado sobre isso antes. Explica que está apenas o deixando em casa depois de ter alta e aproveitando para ver quem foi a pessoa que conseguiu sobreviver a Dungeon Apocalipse. Taeyeon fica meio desacreditado desse propósito dela, e pergunta se a chefe de uma das 4 grandes guildas se moveria só por um motivo trivial como esse, e pede que ela por favor conte uma mentira mais plausível se for mentira descaradamente. Aeon diz que ele é bem esperto e vendo que não poderia enganá-lo, ela diz que vai contar, e ela pergunta se Taeyeon já estava ciente de que o terceiro teste de jogadores estava prestes a acontecer. Ela explica que o terceiro teste vai ser um jogo de sobrevivência parecido com o primeiro round, mas ao contrário do primeiro teste, dessa vez os espectadores podem assistir na plateia, o que significa que no fim das contas, os poderes de Taeyeon se tornarão públicos. E com isso, todas as guildas com certeza começarão a desejá-lo, o famoso rank baixo que foi capaz de resolver a Dungeon Apocalipse sozinho. Enquanto ele com sua mão erguida diz que vai fazer uma proposta que ele não poderá recusar, e fala que independente do que for, dinheiro, fama ou o que quer que seja, ela está disposta a dar tudo o que ele quiser, e então pede que Taeyeon entre para os Caminhantes Noturnos. Taeyeon olha para Aeon com a mão estendida, ponderando sobre essa proposta tentadora, e por alguns segundos rola uma troca de olhares intensa entre eles dois, e mesmo Carinha que estava apenas olhando as coisas como um espectador suava frio esperando a resposta. E como se fosse a coisa mais simples do mundo, Taeyeon com uma cara indiferente diz que não está interessado, uma resposta que deixa os dois completamente chocados. Finalmente chegamos à frente da área residencial próxima da casa de Taeyeon, e já fora do carro, ele se vira para a líder da guilda, agradecendo pela carona, pois dali para frente ele iria sozinho. Irritada, Aeon desceu às pressas do carro e chama Taeyeon, perguntando por que dele fazer aquilo. Ela até questiona se ele não escutou direito o que ela disse, pois ela estaria disposta a dar qualquer salário ou condição que ele quisesse, bastava ele pedir e ela conseguiria. Porém, antes mesmo de receber uma resposta, ela já pergunta se Taeyeon recebeu uma oferta de outra guilda ou se por acaso entendeu alguma coisa errada. Mas vendo ela dando esse chilique,
Taeyun só podia pensar no quanto ela era chata. Ele então se vira e diz que de verdade não havia qualquer motivo especial, e pede que ela não entenda mal as coisas. Ele explica que não há nada como uma outra proposta ou condições melhor, e pergunta a ela se a guilda dos caminhantes noturnos era tão especial assim. E se virando para seguir seu caminho, Taeyun diz que apenas está recusando porque realmente não quer e friamente se despede dela. Ele ia andando pelos seus caminhos tranquilamente, sem se preocupar com nada, mas acho que ele não deveria ter dado as costas tão cedo para uma mulher, e num piscar de olhos, em um intervalo de um degrau para o outro, Aeon aparece atrás de Taeyun, tapando sua boca enquanto o segurava firmemente. Taeyun olhava para trás sem saber o motivo do ataque repentino, porém com um rosto sério, Aeon pergunta qual é o problema dele. Ela joga na cara dele que ele é apenas um novato que acabou de começar como jogador, mas mesmo assim ainda se atreve a rejeitar uma das 4 grandes guildas, e ainda sem acreditar. Ele pergunta se ele não tinha mesmo motivos, pois isso não fazia o menor sentido. Mas soltando a boca dele, ela diz com um tom meio travesso que iria perdoá-lo dessa vez, e chegando bem pertinho do rosto dele, ela passa o dedo no rosto dele de forma sugestiva enquanto diz que gostou dele. Porém, assistindo às atividades de sua líder de guilda, o motorista diz que Taeyun ainda era só um candidato a jogador, e pergunta o que ela estava fazendo com ele. Porém, o motorista não deixa Taeyun ir impune e diz que ele não deveria jogar fora a oferta de sua líder sem razão alguma e pede que ele aceite, pois de qualquer forma, em algum momento, ele teria que entrar em uma guilda um dia. Mas Taeyun, com um sorriso no rosto, diz que já esperava que a atitude de um subordinado fosse semelhante à de sua líder, e se virando para a líder da guilda, ele diz que isso já era esperado da irmã da linha Yeon. Mas ao ser chamada desse jeito, a líder da guilda perdeu totalmente o chão, perguntando em seguida como ele sabia disso. Mas com um ar de superioridade, Taeyun diz que sabe de muita coisa, incluindo até mesmo o nome roubado, e vendo até onde iam as informações de Taeyun, a líder da guilda não tinha nem palavras. A cena muda para uma visão serena da calma área residencial, que com um passe de mágica se torna agitada com um enorme feixe de luz que vai do chão até os céus. Indo em direção à origem dessa luz, vemos que a causadora era Yeon, que segurava Taeyun pelo pescoço enquanto emanava uma aura opressora, e vendo o estado de fúria que sua chefe estava, o motorista estava certo de que nada de bom sairia disso. Viajando por entre as memórias, descobrimos que o nome verdadeiro da líder da guilda não é Iwa Yeon, e na verdade é Lin Yeon, e o CEO do grupo Yuksung, Lin Changjong, a criou. Porém, assim que outra filha nasceu na família, seu nome Lin Yeon foi revogado e ela foi reduzida a uma mera desconhecida. Porém, o fato dela ter trocado de nome logo após se tornar uma jogadora é algo que pouquíssimas pessoas deveriam saber, e com um olhar completamente tomado pela fúria, ela pergunta como Taeyun tinha coragem de falar essas merdas na frente dela, questionando se ele não estava mais batendo bem da cabeça, porém o que ela não esperava era que Taeyun fosse responder à altura e dizer que foi ela quem começou tudo isso. Então Aeon começa a receber notificações de que uma força misteriosa estava resistindo ao espírito da Amazona, e foi uma resistência bem-sucedida. Com isso, Taeyun agarra sua mão, atirando de seu pescoço, e logo em seguida ele usa o espírito do Cavaleiro Real para contra-atacar, fazendo assim saírem faíscas entre eles que forçam Aeon a recuar. Enquanto estava com o braço trêmulo, ela se perguntava que poder era esse, pois como se não fosse o bastante resistir a um poder de jogador de rank S, ele até revidou o golpe na direção dela. Taeyun dispersa sua aura de predador e aos poucos começa a se aproximar de Aeon, e ela, que ainda estava em choque, não reagiu nem nada e com muita facilidade foi posta contra a parede. E com um ar de superioridade, Taeyun diz para ela tomar cuida e não passar da linha, chamando ela de senhorita Aeon. E ela, sem muitas escolhas, apenas cora enquanto morde seu lábio, e o motorista que assistia a essa cena romântica acontecendo diz que esse cara realmente tinha muita coragem. Dias à frente, estamos em um novo lugar, um gigantesco estádio onde milhares de pessoas estão reunidas, e anunciando o início do evento, o apresentador diz que hoje estamos no nostálgico Coliseu da antiga Roma, e hoje ele será o palco da terceira rodada dos testes de jogadores. Ele diz que, diferente da primeira e segunda rodada que não eram abertas ao público, a terceira rodada era permitida audiência,
e presentes aqui hoje estão várias pessoas da indústria, familiares e representantes de diversas guildas, e lá na plateia, vemos que uma pessoa um pouco família estava sentadinha comendo pipoca ansiosa para ver Taeyun. Já em outro lugar, vemos os tios de Taeyun meio apreensivos, e ambos se preocupavam, pois pelo que ouviram, os testes eram bem difíceis. Mas Jaeon ria todo alegre, dizendo que eles não precisavam se preocupar com isso porque Taeyun era realmente muito forte e confiante. Jaeon diz que ele, seu primo, seria capaz de derrotar todos eles com um único soco. E vemos que Jaeon é o fundador do fã-clube do Taeyun, que atualmente tem somente ele como membro. Enquanto ele estava em uma parte da plateia todo feliz, a pequena repórter chorona de antes parecia meio para baixo, e com lágrimas nos olhos, ela pensa que deveria pôr as mãos na matéria certa dessa vez, e para quem não lembra, essa é Kim Jija, a repórter que está quase sendo demitida de sua companhia. Ela toda cabisbaixa se lembra que da última vez sua entrevista foi rejeitada por ter sido feita com um jogador de rank baixo, e chorando rios, ela pensa que aquele cara que ela entrevistou já deve ter sido até mesmo eliminado, e ela já pensava que seria despedida se não conseguir uma entrevista com a pessoa certa dessa vez. Os espectadores olhavam para a arena e comentavam que as coisas pareciam meio tensas, e secando as lágrimas, Kim Jija olha para a arena, e para sua surpresa, eles veem um despertado no centro da arena cercado por vários outros. Ela olhava para todos aqui muito confusa, pois diversos despertados de rank alto e até mesmo os candidatos promissores do rank estavam o cercando, e ela não conseguia acreditar que todos esses jogadores estavam olhando para um único cara. Ela já deduz dizendo que eles devem estar tentando derrotar esse cara usando suas forças combinadas, e ela se perguntava o quão forte esse cara era para todos se juntarem contra ele, porém ao observar mais de perto o rosto de quem era o alvo da multidão de jogadores, ela se surpreende. Mas voltando à arena, o apresentador anuncia que a terceira rodada vai começar, e eles pedem que os espectadores se preparem para possíveis cenas chocantes, e por fim, é dado o sinal para o início da luta. E vemos que agora Taeyun era visto como um rank C que derrotou um rank S, sendo classificado agora como rank B. Como assim chegamos ao fim de mais um vídeo e você ainda não deixou seu gostei e se inscreveu? Já vai deixando o seu like ou se inscrevendo para ajudar o canal a atingir a meta de 10.000 inscritos, e não se esqueçam de deixar seu comentário pedindo a continuação ou sua teoria para os próximos capítulos, e muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.